E a gente tem na linha o relator da MP Antifraude no INSS, deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC, lá do Paraná. Boa noite, Paulo Eduardo. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is, no meio desse dia tenso de votação aí. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto, Trindade. É um prazer estar com vocês mais uma vez, em meio a essa correria, esse dia pesado aqui, mas que a gente está com uma expectativa bem boa. Deputado, para explicar aqui para os nossos ouvintes e espectadores que não entendem bem de medida provisória, ainda mais medida provisória antifraude no INSS, qual é a importância de se aprovar essa medida? Bom, essa medida ela é uma matéria super vasta, né? E ela visa coibir as fraudes, fechar as torneiras, as goteiras do INSS. Então ela faz uma série de ajustes e principalmente estabelece um programa de revisão de benefício com indício de irregularidade. O que é isso? Os órgãos de controle já apontaram que há um indício de irregularidade em mais de 3 milhões de processos de concessão de benefício. Então, há 3 milhões de pessoas que estão recebendo o benefício do INSS e que talvez não tenham esse direito. Talvez sejam fraudes. Então, o INSS não consegue processar esses indícios, né? Analisar corretamente se há fraude ou não com a atual carga de trabalho e quadro pessoal que ele tem. Então, ela estabelece um programa de pagamento para produtividade extra na análise desses processos com indício de irregularidade. E aí, em cerca de um ano, espera-se que esse estoque de processos esteja zerado e esses indícios possam ser cancelados. Então, em seguida, ela estabelece uma série de regras para as pessoas, claro, se defender, respeitar o devido processo legal, mas que se for concluído que há fraude, o benefício vai ser cancelado. Além de também, Felipe, uma mudança muito importante que é na concessão do benefício do segurado especial, né? A popularmente conhecida como aposentadoria rural, aquela que até então o sindicato poderia emitir uma declaração atestando que aquela pessoa era um trabalhador rural. E aquilo era uma das formas de prova para contar o tempo de serviço e, enfim, demonstrar que aquela pessoa era realmente um trabalhador rural e ela passava a receber. Deputado, agora não, o governo... Oi. É o Augusto. Augusto Nunes, boa noite, obrigado. Boa noite, Augusto. Deputado, tem alguém que se opõe à aprovação dessa medida provisória, que é para acabar com fraude, e alega o quê? Quem se opõe? Nós estamos no Brasil, né, Augusto? Isso, tudo é possível tudo. Aqui. Então, tudo é motivo para não votar. O parlamentar encontra lá uma vírgula que ele acha que não deveria estar lá e começa a fazer objeção. Agora mesmo, eu conversava com um senador que ele contestava uma parte do texto em que está dizendo que o INSS teria acesso aos dados que já foram declarados, que estão sob a administração da Receita Federal, se forem necessários. Aí ele acha que o necessário vai dar poder para quebrar o sigilo, que está garantido na Constituição. Então, é assim, tudo é um motivo para objeção. Mas o senhor acha que vai ser aprovada agora, ou vai ser aprovada hoje sem problema? Eu acredito que vai ser aprovada sim, e a gente está trabalhando. Eu estou aqui, estou no plenário do Senado, saí um pouquinho aqui para conversar com vocês, e a gente fica fazendo esse trabalho de campo, esclarecendo as dúvidas, porque às vezes um senador recebe um dado da assessoria técnica dele que não é necessariamente aquilo que é a intenção da lei, né? Há um problema aí também de hermenêutica, né? Sempre, nós estamos falando de um texto legal, então esse trabalho de corpo a corpo ele vai até o final, até a hora que terminar a votação. E deputado, hoje é segunda-feira, a gente sabe que as sessões no Congresso Nacional costumam ser de terça a quinta-feira, então houve uma certa dificuldade de reunir senadores para estarem presentes hoje por aí. E houve uma grande tentativa de fazer isso e agora há pouco antes da gente entrar aqui no estúdio, foi atingido esse quórum mínimo necessário para a votação, não é isso? Foi atingido, sim, já há um bom tempo. O quórum mínimo é de 41, acho que agora já são mais de 50 senadores presentes, se não me engano. Então, o quórum não é problema hoje. E a votação de medida provisória geralmente é simbólica?
Normalmente é simbólica, exatamente, especialmente quando ela está em cima do prazo, porque se houver modificação, ela tem que voltar para a Câmara e não há tempo hábil para a Câmara apreciar. Então, por isso que a gente tem que resolver todas as dúvidas dos senadores, convencer aqueles que não estão convencidos de algum ponto para que ela passe sem modificação. E a votação simbólica, o senhor pode explicar para o ouvinte leigo em matéria do Congresso Nacional como é que ela funciona? A votação simbólica é aquela que não existe o voto nominal, individual de cada senador. Vota a liderança partidária, indica o voto e aí contabiliza o voto dos membros do partido. José Maria Trindade tem mais uma pergunta para o Paulo Eduardo Martins. Diga aí, Zé Maria. Tem sim. Relator, nenhum partido político se opõe formalmente contra a medida provisória. Mas como uma medida tão importante fica para a última hora? Não é nem para o último dia, não. A última hora mesmo, né? Pois é, eu entendo que houve uma demora na instalação da comissão. A comissão foi instalada apenas no dia 10 de abril. Eu digo a comissão especial que faz a análise da medida provisória. É uma comissão mista, formada por senadores e deputados. Assim que a comissão foi instalada, foi eleito o presidente e o relator, no caso eu. Então, tinha feriado e tudo mais, eu fiz um plano de trabalho bem enxuto, fizemos poucas audiências públicas até, para a complexidade da medida, né? Para ter prazo, eu sabia que ia ser difícil. Então, no dia 7 de maio, eu já apresentei o relatório e nós votamos e aprovamos no dia 8. Então, a comissão trabalhou desde que foi instalada. Talvez deveria ser instalada antes, a gente teria mais prazo ainda. Deputado, só para a gente encerrar, focando no tema principal, porque a gente viveu o estouro das contas públicas nos governos anteriores, principalmente os governos do PT, e agora esse governo está fazendo aí todas as medidas necessárias para apertar os cintos. Então a previsão é mesmo de economizar 10 bilhões de reais em 12 meses, porque tem alguns números que às vezes não batem, cada um divulga um, essa é a meta? Essa é a meta e é um dado bastante responsável, tá? Esse número pode vir até a ser maior, porque sempre que há uma medida proposta para fechar um dos gargalos aí, você pode estar enfrentando um problema que nem foi visto ainda, que ele era muito maior. Então, esse cálculo de 10 bilhões é um cálculo que o governo, os técnicos do INSS entendem até como conservador, e a gente trabalha com eles, né? Quer dizer, ao se investigar as fraudes, pode-se descobrir que as fraudes eram maiores ainda e acabar gerando uma economia maior, é isso? Pode sim. Por exemplo, já é certo que só a obrigação de fazer com que os cartórios, através de meio eletrônico, comuniquem o óbito em 24 horas, vai proporcionar, isso é certo, uma economia de 1 bilhão e 300 milhões. Só com esse detalhe. Deputado Paulo Eduardo Martins, relator da medida provisória antifraude no INSS, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is, no meio dessa sessão de votação que está para começar agora. Espero que dê tempo de o senhor voltar aqui no final para contar para a gente como é que foi. Boa noite, bom trabalho. Tá certo, obrigado, boa noite, espero poder voltar aí vitorioso. Vamos trabalhar para isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Vamos